Olá, boa noite. Vamos iniciar mais um dia da nossa leitura do livro A Cultura do Jejum. Hoje estamos no 23º dia. Como se preparar para o jejum? O preparo ideal depende do tipo de jejum. Um parcial, por exemplo, requer menos tempo de preparação que o normal e o total. No jejum parcial, o processo de desintoxicação será mais ameno porque a pessoa ainda come, apesar de diminuir a quantidade ou o tipo de alimento. No jejum normal e no total, no entanto, a interrupção brusca de alimentação, a menos que se trate de alguém com uma alimentação altamente saudável, que não é o caso da maioria que consome produtos industrializados e processados, causará desconforto no primeiro ao terceiro dia. Essa é uma média genérica, podendo variar em certos casos. Para jejuns de até 24 horas, a preparação não parece ser tão necessária quanto para os de 3 dias ou mais. Ainda assim, no entanto, a decisão de remover de 3 a 7 dias antes do início do jejum alimentos com toxinas, carne vermelha, açúcares, refrigerantes, café e determinados tipos de chá com alta quantidade de cafeína pode aliviar as dores de cabeça. Embora nem todos reajam da mesma forma à abstinência de cafeína, a maioria parece incomodar-se com a interrupção do consumo. Não é o meu caso, por isso a preparação faz diferença. O consumo de frutas e alimentos com fibras também ajudarão na limpeza do intestino nos dias de preparação. Algo que tem me sido um ótimo auxiliar nesse processo preparatório há muitos anos é o uso de carvão vegetal, que você pode adquirir nas farmácias sem necessidade de prescrição. Embora seja tanto prudente quanto necessário, como eu fiz, consultar um médico sobre o seu uso. Deve-se ingerir o máximo possível de água, de 2 a 4 litros por dia. Depois dos primeiros dias, parece ficar mais difícil tomar água. Beba então aos poucos, mas ao longo de todo o dia. Exercícios que levem a transpirar também são de grande auxílio no curso da desintoxicação, contanto, via de regra, seja mais recomendado fazê-los na fase de preparação que após o início do jejum. A prática de jejuns menores e recorrentes também pode servir como preparação. Antes de iniciar um jejum prolongado, durante o qual escrevi este livro, fiz 7 dias seguidos de jejuns de 24 horas. Durante os 7 dias evitei o consumo de carne vermelha, entre outras coisas. Ao final da semana, emendei mais 3 dias ingerindo apenas suco detox e caldos de legumes. Apesar de um leve incômodo sofrido na fase dos sucos e caldos, depois fica bem mais fácil adentrar ao jejum prolongado do que se tivesse começado de forma repentina. Antes do meu primeiro jejum de 40 dias, eu fiz, antes de saber que jejuaria, uma dieta rígida de 40 dias. Então se pode dizer que o meu corpo estava bem limpo. Ainda assim, fiquei mais 2 dias ingerindo apenas suco detox antes de começar oficialmente meu tempo de consagração. Não tive absolutamente nenhum tipo de desconforto. No segundo jejum de 40 dias, porém, entrei sem saber qual seria o tempo de duração. Estava jantando e de repente o Espírito Santo falou ao meu coração: não coma amanhã. O direcionamento foi curto, rápido, objetivo e sem explicações. Mas entendi o recado, não me alimentei no dia seguinte. Iria pregar em uma igreja de outro estado, então o pastor me ligou perguntando sobre o que eu gostaria de jantar. Prepararia a refeição lá mesmo, no prédio em que cultuaríamos. Quando minha mente começou a planejar com que tipo de cardápio eu quebraria o jejum naquela noite, o Espírito Santo falou novamente: não coma ainda. Quando ele deu a entender que eu adentraria o segundo dia de jejum, eu antevi o que estava por vir, um jejum prolongado. Naquele momento, encomendei um suco detox. Veio uma quantidade grande, então no dia seguinte ainda saí com as minhas 2 garrafinhas de 500 ml comigo, podendo assim estender o consumo de suco detox no terceiro dia. A cada novo dia eu sentia que ainda não deveria quebrar o jejum. No 6º dia, fiz uma viagem de 1 semana à Europa para gravar episódios do meu programa No Caminho da Palavra, em Malta e na Itália. De lá, segui para Israel, onde lideraria uma caravana. Minha esposa, que me acompanhava, indagou-me assim que chegamos lá. Eu já estava no final do 13º dia de jejum. Até quando você vai jejuar? Respondi que não fazia ideia, que a cada novo dia aguardava a direção divina. Foi só depois daquela conversa com ela que o Espírito Santo sinalizou com clareza a adoração. Ele me perguntou com quantos dias de jejum eu estaria ao voltar de Israel. Fiz as contas e respondi: 25. Ele me perguntou: e quantos dias eu pedi que você ficasse em casa na volta desta viagem? Respondi: 15 dias. Ele havia falado comigo mais de um mês antes para reservar aquela quinzena em casa. Foi então que descobri que deveria jejuar por um período de 40 dias.
Daquela vez, portanto, não houve muita preparação, a não ser o suco detox que improvisei nos meus primeiros dias. Para jejuns de apenas um dia, não costumo fazer nenhuma preparação. Aqueles que estão iniciando suas primeiras experiências com jejum, no entanto, poderiam começar pulando o café da manhã, por exemplo, para depois de alguns exercícios de jejuns desse tipo, começar a pular também o almoço. Quando forem fazer 24 horas, poderiam fazê-lo inicialmente ingerindo sucos naturais de frutas e caldos de legumes. Seguindo desse modo a prática do jejum de forma paulatina e progressiva, além de habituarmos-nos, também aprenderemos sobre as reações de nosso corpo. Tenho amigos que preferem, ao fazer um jejum com líquidos, o suco de frutas, o sabor doce lhes apetece. Eu, ao contrário, fico levemente enjoado com sabores doces, inclusive o da pasta de dentes, e prefiro os caldos de legumes. Aliás, alguns médicos apontam para a causa das dores de cabeça e tontura do início do jejum são somente a desintoxicação, mas também o desequilíbrio eletrolítico, causando pela quebra abrupta da ingestão de sais. O Dr. Fang afirma que, durante períodos de jejum mais longos, é possível que haja alguma carência de sal. Embora muitos tenham medo do sódio adicionado, existe um risco muito maior relacionado à sua ausência. Muitos acabam cometendo o erro de, porque vão iniciar um jejum, comer mais na última refeição, de modo a garantir no período de abstinência alimentar. Isso não ajuda, pelo contrário, só dificulta a limpeza do corpo, processo que será inevitável ao longo do jejum. O correto é ir diminuindo a ingestão de alimentos, bem como todos os tipos específicos que já mencionei, um tempo antes de começar a jejuar. Como se conduzir durante o jejum? Embora às vezes sejamos pegos de surpresa por uma necessidade que requer um jejum emergencial, ou mesmo venhamos a receber um direcionamento repentino do Espírito Santo, o ideal é planejar, dentro do possível, os períodos de jejum. Se ele possui propósitos espirituais, estar com Deus é primazia. Isso não significa, entretanto, que todo o tempo de jejum deve ser devotado exclusivamente à oração. Moisés e Jesus, por exemplo, passaram 40 dias a sós com Deus, o primeiro no cume do Sinai, o segundo no deserto. Estavam longe de tudo e de todos. Sei como a irmã Valnice Milhomem sempre se retirava em jejuns prolongados. No entanto, essa não tem sido a minha experiência até agora. No meu primeiro jejum de 40 dias, eu havia planejado fazê-lo no fim do ano, para estar quieto e a sós com Deus. Então, bloqueei minha agenda naquela época. No entanto, quando terminei a dieta mencionada anteriormente e ainda não chegara o fim do ano, o Espírito Santo me disse: inicie o jejum imediatamente. Argumentei que viajaria ininterruptamente naquele período. Preguei 46 vezes naquelas 40 dias, mas o Senhor me disse: você precisa jejuar antes das eleições presidenciais. Há mais em jogo em sua nação do que você pode mensurar. Fiz as contas e se começasse o jejum naquele momento, eu terminaria exatamente na semana das eleições. Não discuti, mas nem me rebelei, apenas obedeci. Na segunda vez fui pego de surpresa e fiquei apenas nos últimos 15 dias isolado. Na terceira, fiquei quase metade do tempo isolado, mas o restante do período foi gasto cumprindo uma agenda intensa de viagens e pregações, o que não me impediu de passar bastante tempo com Deus nos hotéis, nem de desfrutar a palavra, nem de escrever este livro. Boa parte, por sinal, foi escrita em aeroportos e dentro de aviões. Não gosto de estabelecer regras. Só se faz jejum isolado? Só se faz com um ritmo de vida mais próximo do normal? Não há uma maneira única e exclusiva. Jesus foi guiado pelo Espírito a ter aquele tempo no deserto. Eu fui guiado a fazê-lo todas as vezes, com parte do período que eu estava em viagens. Penso, no entanto, que o ideal é que se tenha bastante tempo com Deus. E para isso, você precisa organizar seu tempo e prioridades. Ainda que não esteja completamente isolado, essa separação para o Senhor é importantíssima. Porém, o que se dizia a respeito de Jesus se espalhava cada vez mais, e grandes multidões afluíram para ouvir e para serem curadas de suas enfermidades. Jesus, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Lucas 5, 15 e 16. Mesmo depois de ter concluído seu período de jejum e dado início ao ministério Cristo, ainda que eu, em um ritmo intenso de serviço, sempre procurava garantir tempo a sós para a oração. Se o tempo com Deus tem de ser protegido na correria da vida normal, o que dizer do jejum? Não poderia ser diferente. As pessoas sempre me perguntaram se pode jejuar enquanto trabalham.
Eu respondi que depende da direção de Deus que elas têm e de como se sentem dispostas a fazê-lo. Outras criticam, mas a pessoa não vai orar enquanto trabalha. Eu respondo, mas quando sair do trabalho para orar, terá mais horas acumuladas de jejum do que se tivesse deixado para iniciar o jejum só depois dos horários de trabalho ou quando não estivesse trabalhando. Além de que, algumas atividades permitem que se ore em paralelo, enquanto elas são executadas. Acrescenta-se a isso a orientação bíblica, orem em todo o tempo, no Espírito, Efésios 6,18, que deveria ser praticada também no trabalho, com ou sem jejum. Por outro lado, não posso deixar de reconhecer que o contexto do meu trabalho no ministério em tempo integral é mais favorável à prática do jejum do que outros tipos de trabalho. O conselho de como se deduzir durante o tempo de abstinência alimentar, no entanto, pode mudar diante de algumas variáveis. Qual o tipo de jejum? Se é parcial, a pessoa fará algum tipo de refeição, mas se não, pode usar o tempo das refeições para oração. Qual a duração? Se o jejum é curto, os cuidados também são diferentes de quando se trata de um jejum prolongado. Como encerrar o jejum? Devorar para entregar o jejum? Eu costumo responder rindo. Sempre devemos orar antes de qualquer refeição. Por que não o faríamos ao entregar o jejum? A Bíblia aponta que Jesus, no milagre da multiplicação dos pães, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Mateus 14:19. Posteriormente, quando nosso Senhor, já ressuscitado, encontra aqueles discípulos no caminho de Emaús e hospeda-se com eles, repete o gesto. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e abençoou. Depois partiu o pão e deu a eles. Lucas 24:30. Também constatamos que, por ocasião da sua última ceia, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, Mateus 26:27. A Escritura ainda afirma que Paulo, naquele navio que viria a naufragar em Malta, pegando um pão, deu graças a Deus na presença de todos, e depois de partir começou a comer. Atos 27:35. O apóstolo falou de pessoas que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com gratidão pelos que creem e conhecem a verdade. 1 Timóteo 4:3. E emendou, pois tudo que Deus criou é bom, e se recebido com gratidão, nada é recusável, porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. 1 Timóteo 4:45. Escrevendo aos Coríntios sobre comida, ele afirmou, se eu participo com gratidão, por que sou criticado por causa daquilo que dou graças? 1 Coríntios 10:30. Nossa conduta deveria ser de sempre dar graças pela provisão divina antes de nós nos alimentarmos. Ademais, algumas sugerem a necessidade de uma oração formal de entrega do jejum antes de voltar a comer. Penso ser sábio indicado orar tanto antes de alimentar-se no dia a dia quanto ao entregar um jejum, mas não obrigatório, uma vez que a Escritura não exija. Às vezes deparo-me com preocupações exageradas. Pastor, esqueci de orar antes de entregar o jejum, o que faço? Eu digo, ore depois que já comeu. Alguns chegam a questionar se perderão o jejum porque não terem orado no término. Isso é tolice. Quando encerrei meu primeiro jejum de 40 dias, estava pregando em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. O pastor Leandro Silva, da Central do Avivamento, que me recebia. Estava comigo na sala quando fui tomar o primeiro caldo de legumes. Oramos juntos e entreguei o jejum. Ele me acompanhou em jejum nos meus últimos 3 dias. Nunca esquecerei aquele homem, e nem ele, a glória de Deus, se manifestou ali. Chorávamos como crianças. Falei ao Leandro, por que você está chorando? O jejum é meu. Ele riu e disse, sei lá, a glória de Deus desceu aqui. Nem por isso, contudo, vou tentar sacralizar a entrega do jejum em nome de uma experiência. A entrega do jejum, especialmente os prolongados, requer cuidado e paciência. Valnice adverte, é mais fácil começar um jejum prolongado do que sair dele. A arte de quebrar um jejum está no método para trazer o corpo de volta às suas forças e aparelho digestivo à sua normalidade, da forma mais gradual e rápida possível. A Bíblia não fala muito sobre os detalhes práticos da entrega, porém aponta um caso que, apesar de ter sido um jejum involuntário,
de um servo de uma amalequita que adoecera e fora abandonado no campo. Demandou certas seletividades no retorno da alimentação. Encontraram no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e ele comeu, e deram-lhe água para beber. Deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos e depois cachos de passar, e ele comeu. Assim recobrou as forças, pois havia 3 dias e 3 noites que ele não comia pão nem bebia água. 1 Samuel 30, do 11 ao 12. E por hoje é só, pessoal. Boa noite e até amanhã.